Bom, sobre este cenário na disputa ao Senado, nós estamos recebendo agora no Sinal Aberto o presidente regional do Partido Progressista, ex-ministro, também ex-deputado federal, Alexandre Baldi. Um ótimo dia ao senhor, obrigado por atender nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, Samuel, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes e participantes da Rádio Sagres. É um prazer poder participar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bom, antes de propriamente entrar aí no processo da sua pré-candidatura ao Senado, aproveitando a ordem do momento, os partidos políticos estão de olho nesse calendário. Tem janela partidária, período de filiação, agora de uma forma mais intensa neste mês de março até lá o comecinho de abril. Como o Partido Progressista tem se movimentado neste instante, pretende atrair nomes que estão com mandato? Como tem sido, presidente, essa movimentação aí neste período? Certamente, Samuel, todos os partidos têm hoje dedicado o seu tempo, o seu trabalho para a finalização, a concretização das chapas proporcionais, pré-candidatos a deputados estaduais e pré-candidatos a deputados federais, especialmente agora que abriu o prazo para a desfiliação daqueles que detêm mandato, seja estadual, seja federal. Até o dia 2 de abril, esse prazo perante a lei, ele se dará e, por exemplo, ele aprofunda muito essas relações e, é claro, as tratativas entre partidos e agentes políticos. Da mesma forma, nós aqui do Progressistas temos aprofundado e dedicado o nosso tempo para que a gente possa fazer uma chapa bastante expressiva para deputados estaduais. O nosso objetivo é buscar 5 cadeiras da Assembleia Legislativa, portanto, termos condições com 5 candidatos e candidatas que possam estar representando o partido naquela casa legislativa do Estado de Goiás, assim como é o nosso objetivo a reeleição dos nossos 2 deputados federais, professor Alcides e Adriano do Baldi, assim como a busca por mais uma cadeira. Em 2018, nós buscamos o objetivo de eleger 3 deputados federais, por muito pouco não foi possível. Em 2022, eu acredito sim que nós temos uma chapa competitiva, forte, para que a gente consiga eleger 3 deputados federais aqui pelo nosso estado de Goiás. O partido está de olho nesta janela partidária, pode atrair alguém ou não? O partido trabalha apenas com os nomes citados aí pelo senhor e por outras lideranças que já estão trabalhando aí no seu processo de pré-candidatura. Samuel, o partido sim está de olho, está aberto e tratando com parlamentares que detêm o mandato. Deputados estaduais, por exemplo, ontem, ainda no fim do dia, nós nos reunimos com o nosso coordenador para a formação de chapas a deputados estaduais Benítez Calil, com os deputados estaduais Hamilton Filho, Lucas Calil. Reunimos também com alguns outros que puderam e pediram para que nós ainda não mencionássemos seus nomes, mas foram em torno de 6 deputados estaduais com mandato. Portanto, nós temos outros, como deputados federais hoje, em tratativas já também colocadas, como o deputado José Nelto, deputado Francisco Júnior, a nível de deputados federais. E temos convites feitos também à deputada Flávia Moraes e a tantos outros parlamentares que são importantes e que engrandeceriam os nossos nomes, assim como o Partido Progressista, assim como aqueles que não têm mandato, como o ex-deputado Fábio de Souza, que é um nome bastante expressivo. Temos feito o convite aqui ao vereador de Goiânia, Lucas Quitão. Temos como nosso pré-candidato em Anápolis o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores, o Leandro Ribeiro, e outros nomes como a primeira-dama da cidade de Anápolis, Vivian Naves, que é pré-candidata a deputada estadual. Enfim, nós temos uma chapa já bem avançada para deputados estaduais, assim como também bem avançada para pré-candidatos a deputados federais, Samuel. Para esses nomes que o senhor citou, visando aí uma composição para a Câmara Federal de outros partidos, deputados que já têm mandato, há alguma sinalização mais concreta ou apenas uma sondagem mesmo? Samuel, nesse momento é o momento de tratativas, é o momento que os partidos, claro, com a permissão perante a lei de podermos tratar dos assuntos, fazemos os convites e que os parlamentares têm avaliado, discutido com todos os partidos qual é a sua melhor possibilidade. Esse é o momento que o parlamentar, que o deputado, o pré-candidato vai pensar em si mesmo. Portanto, ele vai verificar as chapas de cada um dos partidos para entender qual é aquele que ele pode ser competitivo, que ele tem chance de vencer a sua eleição. Esse é o momento que ele tem que pensar no seu projeto
e na sua possibilidade de chegar ao êxito desse projeto. Portanto, ali entre a última semana do mês de março e o primeiro e o segundo dia do mês de abril, dado o prazo final perante a lei, eu acredito que se aprofundará e que onde, de fato, se concretizará essas conversas, passando, sim, as filiações de onde foram as decisões de cada um dos parlamentares para cada qual ao seu partido. Conosco aqui nesta edição do Sinal Aberto, o Alexandre Baldi, presidente regional do Partido Progressista. Presidente, ouça, por gentileza, os questionamentos de Cileide Alves. Bom dia, Alexandre. Obrigada pela sua presença. Alexandre, me parece que todos os partidos estão com dificuldade, né, nas chapas de deputado federal. E o que a gente percebe, inclusive eu percebi aí, quando você cita os nomes com os quais conversa, né, para a chapa federal, são nomes que também estão sendo atraídos pelos outros partidos. Como é que está essa questão da chapa federal agora nessas novas regras para as eleições? Bom dia, Cileide. Um prazer novamente estar contigo aqui na Sagres. Obrigado pela oportunidade. É indiscutível, Cileide, que esses nomes que rodam os partidos, eles estão presentes em quase todas as listas daqueles partidos que têm, de fato, condições de fazerem uma chapa para deputado federal. Eu te compartilho que nós temos uma lista de nomes de pré-candidatos que nos dá a condição, com bastante tranquilidade, para buscar a eleição de 3 deputados e deputadas federais pelo nosso estado de Goiás. Com esses nomes que eu comentei aqui de deputados que detêm mandato, nós certamente partiríamos com a possibilidade de nós buscarmos uma 4ª cadeira pelo Partido Progressistas pelo nosso estado de Goiás. Nomes que hoje são pré-candidatos conosco, como o vereador por Goiânia e ex-deputado federal Sandy Júnior, e como citei aqui alguns outros, né, que temos sim a condição efetiva de buscar hoje já, com uma capacidade e potencial de cada um e cada uma, para a 3 cadeiras na Câmara dos Deputados Federais. Alexandre, você fala em 3 e chega até a 4 nomes com possíveis eleitos. Em 2000 e 2018 foram 2, você lembrou, quando era permitida a coligação partidária. Seguir em solo agora, sem coligação, não vai ser difícil repetir a votação de 2018? Cileide, eu acredito que o contrário. Será menos difícil atingirmos a votação e até superar a votação de 2018. Em 2018, nós tivemos uma eleição fora da política, né, com uma introdução de outsiders, né, de pessoas que não discutiam aquilo que era o melhor para a vida das pessoas, e sim os seus projetos e os seus potenciais pessoais frente à oportunidade de estarem dentro do setor público. Quase 4 anos depois, nós observamos cada um desses personagens que foram eleitos, seja em Goiás, seja no Brasil, e os seus resultados, e o resultado do seu trabalho efetivo. Portanto, eu acredito que esta eleição de 2022, ela volta a atenção de cada um dos goianos e das goianas para os problemas da sociedade, assim como nós deveremos observar, segundo as pesquisas, Cileide, que cada vez mais nós aprofundaremos as eleições voltadas ao cenário político e que esses outsiders ou atores que não têm experiência e maturidade, né, com a resolução da vida, com o problema de vida de cada uma das pessoas, certamente voltarão a ter chances de ter um potencial de densidade eleitoral maior do que aqueles que foram em 2018. Por isso que eu acredito, sim, que nós vamos, sim, superar os números da última eleição. Mas essa condição é favorável não só para o PP, se for essa causa, ela vai ser favorável também para os outros partidos que almejam eleger bancadas, não? Certamente, Cileide. Dessa forma que o PP foi o segundo maior partido em eleições de prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas no estado de Goiás em 2020. E é com esse mesmo trabalho, esforço e dedicação, juntamente com personagens, né, com pessoas, com projetos e ideias, que nós acreditamos sim que nós temos o melhor time para ter o melhor resultado, para não só a manutenção das cadeiras que hoje o partido, né, detém com representatividade na Câmara Federal, assim como para crescer em número de eleitos para deputados e deputadas federais.
Alexandre, você na semana passada disse que não era o ideal que o prefeito Gustavo Mendanha se filiasse ao PP, porque ele tem um projeto de ser candidato a governador e você, senador, que não daria para os dois do mesmo partido numa chapa como essa. E com o Gustavo Mendanha em outro partido, há a possibilidade de alianças entre PP, entre o seu partido e o partido que abraçara a candidatura do Gustavo Mendanha? Sileide, eu fui muito claro ao Jornal Popular, a coluna Giro, para que cada partido tenha um projeto majoritário. É improvável e praticamente impossível os quadros em cada uma das eleições, um partido ter dois nomes que figuram numa chapa majoritária. Você tem larga experiência em participar, né, como profissional do meio político durante as eleições e sabe bem disso. Portanto, é dessa forma que nós comentamos que é improvável e também da mesma forma que não há um projeto para candidatura ao governo do Estado pelo Partido Progressistas que faça valer a eventualidade da filiação do Gustavo Mendanha. Agora, sobre a possibilidade do partido caminhar com ele, nós vamos concluir esse período de filiações de pré-candidatos e pré-candidatas nas chapas estaduais e federais e certamente iniciaremos com muita democracia, Sileide, dentro do partido a discussão de quem são os potenciais candidatos ao governo do Estado que o partido irá se coligar, irá apoiar. Se é o governador Ronaldo Caiado, se é hoje o prefeito, qual partido que ele deverá se filiar e qual projeto que ele irá apresentar à sociedade, Gustavo Mendanha, enfim, com todas as possibilidades aqui que se abrirão e, de fato, se consolidem como pré-candidatos ao governo do Estado. Alexandre, você tem dito que será candidato a senador e há uma espera aí de uma posição do Tribunal Superior Eleitoral, a uma consulta feita pelo deputado delegado Valdir, se é possível candidaturas de senador avulsas, né, independentes da chapa da coligação majoritária. Você, sendo essa resposta positiva, né, e o delegado Valdir acredita que será, porque já teve uma decisão anterior a essa favorável, eu pergunto o seguinte: você seria um candidato independente ou você preferiria uma coligação para manter a sua candidatura de senador? Sileide, eu, de forma objetiva, preferiria a coligação com um pré-candidato ao governo do Estado, haja vista que essa eleição ela volta mais para a política, ela volta mais para a discussão dos problemas da sociedade e, portanto, essa tradição, onde temos o pré-candidato ao Senado aliado a um pré-candidato ao governo, certamente deverá voltar também a se potencializar, haja vista ao que nós não podemos comparar, que foram com as eleições de 2018. Você acha que é possível que você seja um candidato na chapa do governador? Porque eu estou perguntando isso porque hoje há uma dúvida em relação à candidatura do deputado, do secretário Henrique Meirelles, né? Há uma expectativa grande aí do meio político se ele finalmente vai ou não vir para Goiás e ser candidato. Quer dizer, do que você está conversando, do que você está ouvindo, você acha que é possível ainda a sua candidatura na base do governo, apesar de Henrique Meirelles? Sileide, nós estamos nesse momento focados muito em fazer as nossas chapas de deputados estaduais e federais. Nós temos um partido que é o segundo maior partido, com capilaridade política, com densidade eleitoral, com cidades grandes, com as gestões municipais, e que, indiscutivelmente, nós vamos ter competitividade e vamos ter força para chegarmos, para escolher qual é o pré-candidato ao governo que nós estaremos juntos. Se a pré-candidatura do Henrique Meirelles for viabilizada ou não, esse é um problema que certamente ele deverá decidir, né, com o seu cunho pessoal e com todos os seus ideais. Se a pré-candidatura dele, assim definida, como de todos os outros, forem aquelas que sejam as mais absorvidas pela sociedade, certamente também será aprofundada esse momento pelas eleições quando nos aproximarmos do período convencional. Portanto, eu acredito que nós, Sileide, deveremos ter assim uma densidade política e eleitoral dentro do nosso Partido Progressistas que nos dará a condição de podermos escolher com qual chapa
majoritária à pré-candidatura ao governo do Estado que nós estaremos em 2022. Você vê chances de conversar com o PSDB? Eu pergunto isso porque o PSDB pode ser que tenha a candidatura de Marconi a senador, né? Apesar de que há tucanos que também falam que ele pode ser candidato a governador. Há possibilidade de você, do seu partido, conversar com o PSDB de Marconi? Sileide, se nós tivermos pessoas dentro do partido que defendam essa aliança, certamente há possibilidade de fazer esse diálogo. Como eu disse, nós vamos decidir democraticamente. O partido não sou só eu, e não é pelo fato de que fiz a reunião da nossa militância partidária. Questionei o apoio sobre a minha pré-candidatura ao Senado Federal aos militantes, presidentes de diretórios, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas, prefeitos e prefeitos. E dessa forma, democraticamente, foi unânime o apoio à minha pré-candidatura. Então, não é um projeto que eu pensei comigo mesmo e coloquei de forma unilateral, mas sim discutindo e conversando com os membros de todo o Estado. Dessa forma, nós também discutiremos, Sileide, quais serão os pré-candidatos ao governo e, certamente, todos aqueles que forem defendidos dentro da nossa militância partidária do Progressista, nós abriremos diálogos com todos os pré-candidatos. Pelo que eu entendi, você pretende deixar esse diálogo para depois do prazo das filiações, é isso? Ou você já está conversando paralelamente? Não, você compreendeu corretamente. A sua perspicácia e experiência dá essa condição de que nós vamos, de fato, aprofundar nas discussões das coligações majoritárias, findado o prazo para as filiações, sejam de mandatários, deputados estaduais, federais, ou aqueles que desejam aspirar à pré-candidatura para a sua primeira oportunidade. Samuel? Presidente, da minha parte aqui um último questionamento também, quanto a espaços no governo estadual, passado já aí algum período de uma recomposição do Partido Progressista com o governador Ronaldo Caiado, já passado alguns meses, o Partido Progressista está satisfeito com os espaços na administração estadual? E qual seria, aí, a gente pensando num período de tempo, dentro dessas conversações, o prazo para uma possível permanência ou saída do partido? Samuel, o Partido Progressista oferece quadros ao governo do Estado para que possa ajudar na governabilidade, na condição administrativa do governo resolver o problema das pessoas. Nós oferecemos o nome do Joel, que hoje está secretário de Estado da Indústria e Comércio e com belos projetos como o Cinturão da Moda, alavancando não só o projeto da região da 44, na cidade de Goiânia, mas trazendo a possibilidade de confecções, de facções e de pequenas indústrias, médias indústrias e grandes indústrias do setor de confecção que venham para Goiás e que comercializem a moda ali naquela região da 44, que é uma das 3 maiores do Brasil, fabricando em Goiás. Portanto, são projetos como esse e outros vários que nos dá aí a direção de que o nosso trabalho tem sido bem realizado e certamente está ajudando o nosso estado de Goiás a crescer e aos nossos goianos a conseguirem empregos. Essa pauta do emprego e renda pós-pandemia é uma das pautas que mais preocupam as pessoas. Eu já estive secretário de Indústria e Comércio, já estive como deputado federal avaliando, apreciando leis que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento econômico e com toda a perspectiva de que nós temos essa experiência e relação com o setor produtivo, por assim também ser um representante do setor industrial, como industrial eu sou, de fato nós temos essa experiência para ajudar o governo e que esse prazo final se dará durante os períodos convencionais, a não ser que haja qualquer uma ou outra discussão que antecipe essa perspectiva. Portanto, esse é o prazo, com todo respeito e democraticamente, que será decidido e essas perspectivas de decisão possam desencadear, seja o aprofundamento da relação, ou seja, o rompimento de qualquer uma eventual relação. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Desejo ao senhor um bom dia. Até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado a você, Samuel. Muito obrigado a você, Sileide. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sagres, a todos que participaram pelo meio virtual. Desejar a todas as mulheres hoje um excelente Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres não é só o dia 8 de março, com certeza, são todos os outros dias do ano. Eu e você, Samuel, assim como todos os homens,
deveremos reverenciar e parabenizar as mulheres por tudo que somos e por tudo que pensamos em ser. Muito obrigado pela oportunidade, um excelente dia a todos e um abraço forte mais uma vez. Destaques desta entrevista com Alexandre